Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Bom, pessoal, hoje nós viemos aqui falar com a Andréia, né? Hoje a secretária de saúde, né? A Andréia, que era da Vigilância Sanitária, hoje secretária de saúde, para falar sobre a questão do Covid aqui em Arapoti. Agora mesmo, ao eu me deslocar até aqui o CAN, as pessoas na rua estavam perguntando: vai fechar o comércio, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e outras reclamações. Então, a gente vai falar com a Andréia e, para começar, a gente vai dizer, perguntar para ela se, Andréia, o que você vê hoje, você como secretária, tantos problemas, o que você pode falar do seu trabalho agora como secretária? Boa tarde, Zé Adão, boa tarde a todos da VP News. É bem complexo, estando aqui à frente da secretaria. Hoje eu estou secretária de saúde, mas eu sou servidora, trabalhei realmente muitos anos à frente da vigilância sanitária. E o que eu posso dizer é que houve uma mudança significativa em decorrência aos locais de contaminação da Covid-19, né, aos principais locais de transmissão. A doença, nós tivemos o nosso primeiro caso, dia 31 de março de 2020. No início da pandemia, e isso é visível, nós tínhamos muito mais restrições, porém um número muito menor de casos. Nós não tínhamos essa infecção e esse grande número de pacientes contaminados como nós temos hoje. Naquela época, lá no início da pandemia, a gente conseguia fazer o levantamento, e hoje a gente continua conseguindo fazer, mas naquela época, quando a gente fazia, elaborava os relatórios para encaminhar tanto para a gestão, para a prefeitura, para o Ministério Público, que eram os pareceres da vigilância em saúde, a gente conseguia verificar que as pessoas eram infectadas. Normalmente, o primeiro caso foi numa reunião, e dali os casos eles começavam a aumentar e as contaminações eram nos seus ambientes de trabalho e junto da sua família. Então eram casos pontuais. O que eu vejo hoje? Qual que é a diferença? Hoje as contaminações ocorrem muito mais no ambiente familiar, nas aglomerações, nas festas. Por incrível que pareça, no início todo mundo estava com medo. Houveram medidas que vieram do governo federal, do governo estadual, com muitas restrições. No começo da pandemia, vocês podem se lembrar, existiam as restrições, as pessoas estavam afastadas do seu trabalho, aquelas pessoas que tinham comorbidades, tinham decretos para isso, tinha um decreto municipal que foi revogado em abril já do ano passado. E com isso, com essas restrições, os números que nós tínhamos de casos, a gente tinha que fazer aqueles estudos e definir onde era o problema, onde era o X da questão. Hoje a gente consegue ver que as pessoas elas estão com menos medo, então elas se aglomeram mais, elas se encontram mais, elas estão mais aglomeradas. Não é algo que, se a gente fechar o comércio, por exemplo, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas evitem sair de casa. Porque antes elas utilizavam o ir às compras, o ir até uma loja, o ir até um mercado como motivo para sair. Hoje, independente, elas saem, porque elas já não têm mais aquele receio. Muitos que estavam afastados de suas atividades laborais em decorrência da pandemia, hoje não estão mais. Eles já voltaram ao trabalho. Então hoje a visão que eu tenho, ela não é diferente da visão que eu tinha. Entretanto, o que mudou foi o comportamento da sociedade, né? No início existia inclusive um benefício para as pessoas, nunca houve uma situação de parar e não pensar na questão econômica, mas quando eu estava à frente da vigilância, ou até mesmo hoje, tem que se balançar, tem que se colocar a questão econômica, mas também a questão do controle da pandemia. Então assim, o que mudou? Mudou o comportamento das pessoas. Hoje elas têm menos medo, elas se encontram mais, elas participam de mais. Quantas festas clandestinas não existiram, né? Então hoje eu vejo que o que mudou
foi o local onde as pessoas se contaminam. É muito mais difícil ela se contaminar no ambiente de trabalho dela do que numa festa. Veja bem, quando terminou o ano, que foi falado sobre o problema das festas de final de ano, nós tínhamos 794 casos confirmados. Nós quase que dobramos em menos de 2 meses esses casos. Isso é resultado das festas, é resultado aí das festas de final de ano, ou dos encontros no Rio, aeroporto, Alto Grande, esse tipo de situação. É tudo, José Adão. Veja bem, nós tínhamos, primeiro que é verão, as pessoas saem mais, as pessoas realmente se encontram mais em rios e tudo mais. Quando é inverno, como consequência, as pessoas ficam mais, ficam mais em casa, até pela questão do frio mesmo. Junta tudo, lógico, as comemorações de final. Primeiro que junta o fato de, vamos falar a verdade, que nós somos humanos, a gente se adapta e a gente se acostuma, e nós perdemos o medo. Todo mundo, no geral, todo mundo cansou de ficar em casa, cansou de não poder, todo mundo tinha uma expectativa de que não ia ser tão longo essa pandemia, que ia chegar em algum momento que isso ia se interromper. Por conta desse medo que as pessoas perderam, todo mundo passou a se encontrar muito mais. O que é grave, o que nós estamos enxergando que é sério, como a gente tinha menos contaminações, consequentemente tinha menos óbitos. Até dezembro, né, o início do ano, a gente tinha tido 3 óbitos. Agora nós temos 16, né? Então 13 desses óbitos ocorreram praticamente de dezembro até agora, até fevereiro. Então é um número crescente de óbitos, porque cresceram também o número de contaminados, como você mesmo disse. Aqui eu atribuo a tudo, né? Às festividades, aos encontros, a flexibilização, é óbvio que se dá também, e infelizmente, se a gente fechar todo o comércio, as pessoas vão se reunir em casa. Se a gente deixa o comércio fechado, as pessoas vão no comércio e vão em casa. Qualquer decreto que a gente impõe com o objetivo de tentar minimizar na nossa cidade, porque a gente é obrigado a tomar algumas ações, porque de todo jeito, o prefeito ele responde pela questão econômica, ele responde pela questão de saúde, tem o colapso dos serviços de saúde, mas o que existe hoje é uma falta de consciência de cada um. Né? Por exemplo, eu saber que eu vou sair, que eu vou viajar e que eu vou passear, ótimo, mas eu preciso voltar, saber que eu preciso ficar no período de pelo menos 7 dias de isolamento, preciso pagar um teste para eu saber como eu estou, para eu ter contato com outras pessoas. Eu vejo que se as pessoas tivessem consciência, vou viajar? Tudo bem, eu viajei, fiquei em isolamento 7 dias, fiz o meu teste para ver se eu não estava doente, porque eu poderia contaminar minha família, meu filho, meus filhos, né? Então, eu vejo que o que falta é isso. Ninguém está proibindo ou cerceando o direito de ir e vir de ninguém. Não existe um decreto ou uma lei do Estado ou do Brasil que diga que a pessoa não pode viajar, que a pessoa não pode ir para Jaguareíva, não pode... As pessoas comparam muito isso, né? Vai fechar aqui, mas vai para Jaguareíva, fecha Jaguareíva, vem para cá. Então, assim, o que eu vejo, a que eu atribuo isso tudo, é de fato, as pessoas elas perderam o medo, elas não se incomodam mais com o fato de poder se contaminar ou contaminar outras pessoas. O que você pensa sobre o que aconteceu ali no interior de São Paulo, Araraquara, que fechou tudo aí por acho que 48 horas? Olha, Gisele, eu acho que é uma atitude muito... tem que ter um estudo muito bem elaborado, tem que ter dados, por exemplo, quando a gente teria que fazer uma situação como essa? Quando eu tivesse todos os leitos lotados aqui, 100% de UTI, leito clínico também ocupado, e eu tivesse um colapso do serviço de saúde. Que aí, talvez isso ocorra. E mesmo assim, é algo que precisa ser muito bem estudado, né? Porque quando você fecha tudo, né? Quando você proíbe a pessoa você só consegue fechar a consumação. Nem sempre você vai conseguir impedir que a pessoa porque infelizmente a falta de consciência é que leva a todas essas medidas do governo federal, estadual ou municipal. Se você fecha tudo e faz o lockdown, a pessoa enxerga como um feriado e se reúne na casa e faz aglomeração e é isso que a gente tenta impedir. Então,
O que seria interessante? Que as pessoas tivessem mais consciência e ajudassem, não o governo, mas a si mesmo, as próprias famílias. A contaminação se dá por quê? Por que o vírus está assim, contaminando de forma desenfreada? Porque as pessoas não têm medo, elas se contaminam. E você se contaminar no seu ambiente de trabalho por uma situação inevitável é uma coisa, você se contaminar porque você saiu, porque você se encontrou de maneira até irresponsável é mais grave, é pior, né? Então eu não vejo com bons olhos, não acho assim, não posso dizer que hoje fazer um lockdown resolveriam todos os problemas. Você está falando aí sobre a falta de consciência das pessoas. Eu comecei a perceber aí nas redes sociais que pessoas que contraíram o vírus começaram a contar a história, a falar sobre a situação e dizer que não é só uma gripezinha. Isso. O que você tem a falar sobre essas situações? Sobre as pessoas se expor? Eu posso dizer assim, Isadel, antes, quando a gente falava de pessoas doentes, graves, que tinham ido para uma UTI ou óbitos, a gente ouvia falar em pessoas distantes. Hoje pode parecer até uma fala porque estou secretária, mas hoje são rostos, hoje são pessoas conhecidas, né? Eu tive familiares, né, até da minha família aqui de Arapoti, que foram transferidos em estado grave, que a gente se preocupa se a pessoa vai precisar de um leito de UTI, se vai ter. Nós tivemos um caso de uma pessoa de 28 anos de idade, que acabou precisando, super jovem, que não tinham comorbidades, precisando ser transferida, precisando estar em um leito de UTI. Eu acompanhei, fui até o hospital no sábado, não tínhamos leito para transferência dessa paciente, então é uma luta, é uma briga para você conseguir o leito e você tá vendo aquela pessoa com falta de ar, mal, a ponto de precisar ser entubada, e a gente sabe que isso é algo muito ruim, a família fica desesperada, gera um estresse absurdo entre tanto a equipe quanto quem está doente. Antes a gente desconhecia, os primeiros óbitos aqui eram de pessoas que já não moravam aqui há muito tempo, né? E que acabou sendo daqui por ter o endereço aqui. Hoje são pessoas que a gente conhece, nós perdemos pessoas próximas em decorrência da Covid. Então o que eu posso dizer é que hoje eu me sinto com muito mais medo, muito mais preocupada do que antes. Entretanto, hoje a gente conhece um pouco mais o comportamento do vírus, a gente aprendeu um pouco mais a lidar com ele, a gente sabe que é grave, que não é só uma gripezinha como a gente já sabia, mas a gente conhece mais. Por mais que seja uma doença nova, já é menos nova do que há um ano atrás. Então hoje a gente sabe, o profissional de saúde já está mais preparado a atender, mas mesmo assim existe o medo. Hoje foram os óbitos que ocorreram aqui, os corpos foram preparados aqui. É muito triste, tanto para a família quanto para o profissional de saúde preparar um corpo quando o óbito é em decorrência da Covid. Então isso dói bastante, os profissionais estão assim cansados. A equipe do centro de referência, veja, teve sexta-feira que houveram 70 coletas, né? Que foram encaminhadas 70 amostras, então isso é cansativo para a equipe, é preocupante para o município, então é um momento que realmente acho que a gente está no pior momento da pandemia se comparar desde o início. André, falando em centro de referência, eu gostaria que você explicasse para as pessoas, porque muitas vezes eles reclamam que eles foram até o hospital ou ao centro e foi agendado para mais alguns dias. Foi agendado, mas nesse período, se ela estiver contaminada, ela começa a transmitir sem ela saber se está ou não. Explica o porquê que é agendado e por que essa demora. Ótimo. Então, na verdade, assim, o centro de referência as pessoas confundem como centro de referência com centro de testagem. Lógico, o centro de referência ele vai testar quem precisa ser testado. O que acontece? Às vezes a pessoa procura o centro de referência e fala assim: eu quero ter um teste porque o meu vizinho está com Covid. A senhora teve um contato próximo com o seu vizinho? O que é um contato próximo? Ficou sem máscara a menos de 1,5 m, por mais de 15 minutos, deu as mãos, não higienizou, né? Tomou um café, almoçou, jantou, né? Ficou perto por mais de 15 minutos. Não fiquei. Então essa pessoa ela não está sob suspeita, ela não tem sintoma, não tem nada.
Então o centro de referência, o profissional de saúde, seja de lá, seja do hospital, vai orientar que a pessoa não está sob suspeita. É uma pessoa que está suspeita, está com sintoma ou, né, procurou porque tem um sintoma. O PCR, que é aquele exame do cotonete, ele só é feito quando a pessoa apresenta sintoma, quando ela tem sintomas de Covid. Ele só pode ser feito do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. Então, se a pessoa foi no centro de referência, ela diz assim: eu comecei com sintoma ontem, o exame dela vai ser agendado. Se a pessoa foi no centro de referência e diz assim: eu estou com sintomas faz 7 dias, ela não vai mais poder fazer o exame do cotonete, porque senão vai dar um falso negativo. Aí vai ter que ser feito o teste rápido. Só que o teste rápido, ele vai poder ser feito a partir do 8º dia do início dos sintomas, mas a pessoa precisa estar a 24 horas sem sintomas. Então é algo que o profissional de saúde que está lá, ele sabe a data que tem que agendar. Então a pessoa não vai chegar lá e conseguir fazer o teste na hora. Por isso que a pessoa que está suspeita fica isolada já a princípio por 10 ou 14 dias. Quando a pessoa preenche, assina um documento de que ela está isolada, é por isso. Porque às vezes, mesmo que ela colete o PCR, ela vai demorar, às vezes 3, 4 dias, está demorando 4 dias para chegar ao resultado. E fazer o teste rápido não vai adiantar, porque tem a janela imunológica. Às vezes a pessoa está com o vírus, está incubado, porque o vírus pode ficar incubado até 14 dias, e ela não vai apresentar sintomas e nem ter produzido anticorpos que na hora de fazer o teste rápido detecte que a pessoa esteja com Covid. Por isso que eu peço encarecidamente para que a população compreenda a orientação de um profissional de saúde. Né? Eu sei que às vezes falta um pouco também uma orientação de uma maneira mais clara para a pessoa, né? Por isso que a gente colocou o centro de referência, porque lá todas as pessoas, elas por estar trabalhando só com isso, elas acabam explicando melhor. Tem o telefone da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária, que depois eu até posso te pedir para colocar junto da matéria, que também pode estar perguntando, pode estar, se tem dúvida, olha, eu tô com sintoma há tantos dias, fui no centro de referência e ninguém me testou. Pode perguntar nesse número da vigilância epidemiológica que eles vão poder orientar. Uma outra situação, já aconteceu aqui, tem um paciente que está lá internado, ele tem suspeita de Covid. Aí essa pessoa vem a óbito. Ela é sepultada com toda como que eu vou dizer, é ali como se ela tivesse com Covid. A família não pode dar aquele último, se despedir, não pode nada. E aí vem um resultado negativo. Que situação? É triste, é chato, constrangedor inclusive. Mas assim, a gente segue protocolo, José Adão. E eu lembro que quando houve nosso primeiro óbito suspeito de Covid, eu até te concedi uma entrevista para falar a respeito. O protocolo não mudou. O que acontece? Quem lauda, quem faz o atestado de óbito é o médico. É função exclusiva do médico. Só um médico pode atestar o óbito de alguém. Se o médico colocar como causa do óbito, ele pode colocar causa 1 e colocar lá suspeita de Covid, significa o quê? Que essa pessoa pode ter morrido de Covid, vai ser feito um exame pós-mortem e depois que vai vir o resultado. Mas a gente não pode arriscar permitindo que tenha um velório por ser suspeita e depois vir um resultado, como aconteceu numa cidade próxima daqui, que houve o velório porque não desconfiaram de Covid e todas as pessoas que estavam no velório foram, todas não, mas uma grande maioria foi contaminada, porque não imaginavam que pudesse ser. Quando imagina e é suspeito existe um protocolo do Ministério da Saúde que fica disponível no site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que é o manejo de corpos de Covid. Então a pessoa estando suspeita ou confirmada, o protocolo é o mesmo. A diferença é que quando é confirmado você tem certeza, suspeito, infelizmente o exame vai sair depois. É difícil, é triste, eu entendo quando você tem que sepultar um familiar, que é permitido o velório, já dói, já é de se despedir, ninguém está preparado para a morte, e quando você tem que sepultar sem ter aquele momento de
de se despedir, quando é permitido somente que por 10 minutos fiquem até 10 pessoas da família só para dar o último adeus e já ocorre o sepultamento, né? É muito complicado, é triste, eu sei que mas é um protocolo, a gente não tem o que fazer. André, mais alguma coisa que você queira falar para a população, que você queira esclarecer, pedir para a população, porque na verdade hoje todos nós sabemos que o maior problema é a irresponsabilidade, sim, seja do comerciante, seja aí da própria população, aí em beira de rio, em aeroporto, em Alto Grande, aí pelas esquinas com aglomeração, em qualquer lugar aí aglomeração, é irresponsabilidade da própria população. Na verdade, assim, eu queria só deixar claro aqui que as pessoas, talvez em decorrência do meu tempo na vigilância sanitária, as pessoas olham para mim e enxergam assim, vai fechar o comércio, vai abrir o comércio. Todas as atitudes, elas são sempre tomadas baseadas no que a gente precisa pensar em relação à saúde de toda uma população. Precisamos que todo mundo tenha mais consciência. Eu canso de ver em redes sociais as pessoas dizendo, identifica quem tem Covid, isso é crime. Eu não posso colocar, existem municípios que escolheram colocar pulseira, por exemplo, em quem está contaminado. Isso é crime, né? Aqui em Arapoti, se eu fizer isso num dia, no outro eu estou presa, né? Eu não posso fazer isso não existe lei. Até, inclusive, eu gostaria de pedir, eu canso de receber mensagens no meu celular, mas ninguém me diz uma lei. O que eu quero pedir? Conscientização da população. Evitem, mantenham por conta própria o distanciamento. Se as pessoas tiverem consciência, ninguém vai parar de trabalhar. Dá para se manter um comércio aberto, seja uma lanchonete, seja um restaurante, um mercado, desde que tenha consciência, desde que todo mundo... E a consciência não é só do comerciante, é de quem está indo também fazer sua compra. Eu vejo às vezes que o comerciante até chega a ligar para a vigilância sanitária, viu? São 11 horas, aqui está lotado, eu estou pedindo para ir embora e ninguém quer ir. Porque tá tão difícil controlar as pessoas perderam tanto medo, que quem fala que é preciso usar máscara, que é preciso manter o distanciamento, é taxado de bobo. Então eu quero pedir atenção à população, quero dar aqui um lembrete em relação à dengue também, que a gente tem Covid, mas temos outras doenças também. Eu estou percebendo que a população está descuidando em relação à dengue. Nós tivemos um caso importado de dengue a semana passada, isso vai ser divulgado ainda. Então eu só quero pedir para que a população, por favor, continue se cuidando, continue mantendo o isolamento, para que a gente possa manter os casos, diminuir os casos e conseguir não sofrer e não ter óbitos em familiares e tudo mais. Então tá aí, pessoal. A gente falou com a Andréia aqui. E sempre que tiver alguma informação, Andréia, é só chamar a gente, que a gente vem aqui para repassar a população. Muito obrigada, José Adão, mais uma vez por estar aqui. E eu estou à disposição, a Secretaria de Saúde está de porta aberta. Sempre que qualquer pessoa quiser, através, eu sei que muitas pessoas te procuram, eu vou estar à disposição para responder.